nome pela vida do teu servo, que está aqui, ó Deus, atendendo o nosso convite, junto, ó Deus, com a sua família. Cuida dele, da sua saúde, e que ele seja, Deus, um homem cada vez mais temente ao Senhor, que a sua vida glorifique o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que me faço presente aqui juntamente com minha família. Você pode pensar aí que de repente o pastor vai pregar chupando bala, mas não é não, já te adianto que não. Eu coloquei um aparelho aqui, estou com uma pequena dificuldade para falar, mas nada vai impedir a proclamação da palavra do nosso Deus esta noite. Amém, queridos? Assim que o pastor Celso me fez o convite, prontamente eu agradeci e respondi sim, porque para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Esta igreja, estava conversando com alguns irmãos, esta igreja ela tem uma participação muito importante na minha vida ministerial, e eu vou falar agora como isso aconteceu rapidamente. Em 2007, eu me formei aqui juntamente com a minha esposa, que já vou apresentar, no CCT, né, no curso de capacitação teológica. Então, nós somos formandos da turma de 2007. E quando eu saí daqui, eu sabia já que eu seria pastor. Porque durante todo o curso o Senhor já foi trabalhando, o Senhor já foi falando aos nossos corações. E quando eu me formei aqui e saí daqui, eu já sabia que seria pastor. Eu só não sabia como seria e onde seria. Em 2009, o Senhor nos levou, eu fui transferido a trabalho. Sou natural aqui de Barra do Piraí, Santanésia ali, da Igreja Batista em Santanésia. E o Senhor me levou a trabalho para Angra dos Reis. E chegando em Angra dos Reis em 2009, fomos para PIB da Japuíba, sei quem conhece ali, fomos para Angra dos Reis, e ali na PIB da Japuíba eu fui enviado ao seminário, então me formei, depois dos 4 anos, fui ordenado ao Ministério Pastoral, e ali estávamos durante 12 anos, morando em Angra dos Reis, né, e desses 12, 6 anos, auxiliando ali na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista da Japuíba. Então, essa igreja aqui, ela teve um papel fundamental, né, no meu direcionamento ao ministério pastoral. Eu sou o pastor Luiz Fernando, como já foi dito, sou pastor auxiliar ali na Igreja Batista em Santanésia, junto ao pastor Adilson. E trago um abraço do pastor Adilson e também de toda a igreja a esta amada igreja. Rapidamente vou pedir à minha família que se coloque de pé, a minha esposa e os meus filhos. Está ali a Cláudia, minha esposa. O sobrenome dela é bem conhecido aqui em Barra, Serrazini. Se você conhece algum Serrazini, é parente da Cláudia. E ao lado dela está o Thales, meu filho mais novo, e a Fernanda, a primogênita. Podeis assentar. Tem sido uma bênção na minha vida, essa minha família, que sempre nos apoiando em todas as coisas, estamos juntos aí para a glória do nome do nosso Deus. Eu não sei qual é a sua expectativa neste dia de hoje, né? Uma data histórica para o nosso país, mas eu quero te adiantar que, independente do resultado, todos os governos terrenos, eles são passageiros. Amém? Todos os governos terrenos são passageiros. Mas existe um governo eterno, amados. Amém? E nós estamos sob este governo eterno. O Senhor está no seu trono de glória, com o seu cetro na mão, governando todas as coisas. E continuará governando para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos? Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 130. Vou estar fazendo a exposição do Salmo 130. Eu estou com a versão aqui, Almeida, século 21, pode estar um pouquinho diferente aí, mas as palavras elas vão, né, se encaixando aí.
Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmos 130. Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, a minha alma o espera. Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Amém? Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus querido, porque estamos diante da Tua palavra, que é fiel e poderosa. Ó Deus querido, a Tua palavra, foi no poder da Tua palavra que todas as coisas vieram à existência, Pai. É no poder da Tua palavra, Senhor Deus, que tudo, ó Pai amado, pode ser transformado, Senhor. É no poder da Tua palavra, ó Deus amado, que traz a salvação ao pecador, meu Deus. E nesta noite, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que esteja com a nossa mente, com o nosso coração, Senhor, nos ajude. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito, Pai, para a compreensão, ó Deus, da Tua palavra. Deus, fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, estamos diante de um salmo que é conhecido também como salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo de degraus. Este salmo, significa o que? Ele era cantado, geralmente na caminhada do povo de Deus, quando estava ali indo em direção a Sião para estar adorando ao Senhor, geralmente nas festas, comemoradas pelo povo judeu, a Páscoa, a colheita, como também a festa dos tabernáculos, Então o Salmo 130, ele é conhecido como um salmo desse, de peregrinação, de degraus ou de romagem, que significa a mesma coisa. E o interessante é que o que marca este salmo é o fato do autor ser desconhecido, mas o que marca mais profundamente é o derramar do seu coração diante de Deus. Este salmo, então, o autor desse salmo, ele se derrama o seu coração diante de Deus em arrependimento pelos seus erros, pelos seus pecados. E é interessante que ele mostra uma disposição em buscar o auxílio do próprio Deus para a restauração da sua vida. E eu quero pensar sobre o tema esta noite, o clamor da alma abatida que espera confiadamente pelo socorro de Deus. Vou repetir. O clamor da alma abatida que espera confiadamente pelo socorro do Senhor. Amém, queridos? E eu quero convidar a você a discorrermos os versículos deste texto, destes salmos. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver um clamor consciente a Deus. Aqui o salmista, ele vai clamar ao Senhor e podemos perceber aqui, vamos ver isso nos versículos, um clamor consciente do salmista. Amados, podemos perceber logo no versículo 1, Senhor, das profundezas eu clamo a Ti. Nós vamos ver que ele começa este salmo, ele começa esta oração ao Senhor com uma total consciência da sua condição. Por isso um clamor consciente ao Senhor. Ele tem total condição ou total ciência do seu estado, da sua condição, porque ele vai dizer, Senhor, é das profundezas que eu clamo a Ti. Ele sabe muito bem qual é a sua condição. Ele sabe muito bem qual é o seu estado. E isso é muito interessante, amados, porque há pessoas que vão sofrendo dificuldades durante a sua vida, vão passando por várias dificuldades na sua vida, e ela não consegue clamar muitas vezes, porque ela não sabe a sua condição, ela não consegue identificar qual é o seu estado, ou não quer aceitar qual é a sua condição.
E o salmista, ele é bem claro para nós: Senhor, é das profundezas que eu clamo a Ti. Nós vemos um clamor consciente por causa disso. Ele sabe do seu estado. E é interessante, amados, que nos salmos, muitas vezes, principalmente nos salmos, quando encontramos expressões como essas, profundeza, abismo, vale, nesse contexto que nós estamos vendo no Salmo 130, quando nós vemos essas expressões, é sempre uma situação de calamidade extrema que o autor está enfrentando. Então, quando você olhar nos textos, principalmente nos Salmos, e ver ali falando sobre profundeza, sobre vale, sobre abismo, certamente o autor, ele está vivendo uma situação de calamidade extrema, como alguém que está submergindo, tentando respirar. Você pode imaginar, talvez você já tenha vivido isso em algum de seus passeios, piscina, lago, praia, você tentando ali respirar na pontinha do pé. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O autor, ele está vivendo essa calamidade extrema. Por isso ele clama: Senhor, é das profundezas que eu clamo a Ti. Esta é a minha situação. É como alguém com o coração atribulado. É como alguém com o coração desesperado, precisando urgentemente de um socorro do Senhor. E avançando um pouco mais, amados, no texto, ele vai fazer esse clamor consciente, não somente porque ele consegue reconhecer o seu estado, como vimos no verso 1, mas o seu clamor tem um alvo, o seu clamor tem um objetivo, porque ele clama a quem? Ao Senhor, amados. Não é um clamor solto ao vento, para quem puder me ajudar. Não, Senhor, ele define, ele tem um alvo bem claro. Senhor, é das profundezas, essa é a minha condição, é daqui que eu clamo o Senhor. Então esse clamor é consciente por causa disso, amados, porque ele sabe da sua condição e ele sabe a quem ele está clamando. E eu quero perguntar a você esta noite, você responda a si mesmo: para quem tem sido direcionado o seu clamor? Muitas vezes nós respondemos de pronto: é a Deus. Mas na nossa correria do dia a dia, amados, muitas vezes nós estamos clamando a tantas outras pessoas, dependendo de tantas outras coisas. Nós vamos ver um pouco mais aqui à frente. Mas o salmista nos ensina: olha, essa é a minha condição. E o meu clamor tem um alvo, tem uma direção, e essa direção é o Senhor. Amados, o salmista aqui, ele estava vivendo uma tempestade na terra, mas os seus olhos estavam voltados para os céus. Isso precisa ficar guardado em nós. Vivemos num mundo terrível, amados. Vivemos numa tempestade diária, seja por N situações, mas os nossos olhos precisam estar voltados aos céus. O salmista, estava nessa condição. Ele estava nessa situação, vivendo uma tempestade na sua vida. O texto não relata qual o motivo, mas vai tratar aqui de pecado. E ele estava nesse furacão, nessa tempestade, mas os seus olhos estavam voltados para o céu. E podemos perceber também, amados, dentro desse versículo 1, é o clamor de quem conhece ao Senhor. É o clamor de quem conhece ao Deus que serve. Porque ele direciona especificamente: Senhor, é daqui que eu clamo a Ti. Ele sabe de onde pode vir a resposta para a sua dificuldade, para o seu clamor. E quando nós avançamos um pouco mais para o versículo 2, amados, ele vai fazer agora um pedido, agora em um tom de confissão. Olha o que ele vai dizer no versículo 2: Senhor, escuta a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, estejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Ele vai agora fazer um pedido ao Senhor, mas num tom de confissão. Escuta a minha voz, Senhor, ouve as minhas súplicas.
ele sabe aqui que ele não tem merecimento algum nesse pedido. Ele sabe a sua condição, como vimos. Ele sabe que não merece nada do Senhor, por isso esse clamor, essa súplica que ele faz, súplica é muito mais do que um pedido, é um pedido urgente, é um pedido insistente, e ao mesmo tempo com humildade, porque ele sabe que não tem merecimento, e algumas vezes desesperado. A súplica geralmente é nessa condição, são nessas condições. E o salmista aqui, ele sabe da sua colocação, da sua posição. Ele fala: Senhor, escuta por favor a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, Senhor. Quando avançamos, amados, um pouco mais, o versículo 3 vai dizer assim para nós: Senhor, se atentares, ou na sua Bíblia pode estar aí, se observares para o pecado, quem resistirá, Senhor? É muito interessante esta colocação do salmista, porque ele tem total convicção, amados, de que se o Senhor realmente prestasse atenção ou registrasse, mantivesse registrados os nossos pecados, quem subsistiria? Quem resistiria? Ele tem a consciência de que ninguém resistiria. Se o Senhor realmente levasse em consideração todos os nossos pecados diante de um coração arrependido. Mas guardem isso, queridos, quando o salmista ele faz esta observação terminando com uma interrogação, ele não somente está reconhecendo o seu estado, a sua condição, mas a condição de toda a humanidade. Porque se o Senhor realmente observar o pecado de todos, quem poderá sair dessa situação? Quem poderá escapar do juízo do Senhor? Um texto para colaborar, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, usando os textos dos Salmos 14 e 53, Romanos 3, 10 a 12, vai dizer, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum só. Paulo escrevendo aos Romanos, usando os Salmos 14 e os Salmos 53. Esta é a condição. Ele reconhece aqui, o salmista, amados irmãos e amigos, ele reconhece a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. A misericórdia, nós sabemos que nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecíamos receber. Diferente da graça, né, que é o favor imerecido. E a misericórdia é não recebermos aquilo que merecíamos pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Que a palavra de Deus vai dizer que é o quê? O salário do pecado é a morte. E a misericórdia de Deus é Ele não nos dá esta morte. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amados. Porque senão, essa é a resposta do salmista ali. Quem subsistirá? Quem vai conseguir resistir se o Senhor realmente observar todos os nossos pecados? Isso é maravilhoso quando nós compreendemos esta palavra, amados. Até aqui o versículo 3, a situação é triste. É caótica. Até esta situação, até o versículo 3 aqui, a situação é ruim. Mas a partir do verso 4, as coisas começam a mudar. E nós vamos fechar então esse primeiro bloco de 1 a 4 com o versículo 4. O versículo 4 vai dizer assim: mas, então olha o 3 como ele fala: Senhor, se o Senhor observar os nossos pecados, quem resistirá? Olha o 4. Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Há uma esperança, amados. Há uma solução. E é justamente isso. O salmista, ele reconhece que se conosco, infelizmente, está o pecar, o perdão está com o Senhor.
O perdão está com o Senhor. E isso é maravilhoso, saber que nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Como diz 1 João 1,9, o que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Lembro-me quando estava, alguns anos atrás, ali na Cristolândia de Madureira. Estávamos ali para evangelizar as pessoas ali envolvidas com crack. Ficamos uma semana evangelizando ali em Madureira, especificamente ali no Morro do Cajueiro. Ficamos uma semana ali evangelizando as pessoas, tirando as pessoas das ruas, dos vícios, levando para a Cristolândia. E naquele andar, naquelas vielas ali da comunidade, nós encontrávamos também com o pessoal do movimento do tráfico e aqueles olheiros, aquelas pessoas da contenção, como dizem. E num determinado momento, numa viela daquela, nós encontramos com uma menina, com uma moça, e ela estava armada, e não tinha como ela desviar, porque o beco era estreito, e ela entrou no beco, e nós do outro lado, os amarelinhos, todo mundo com a camisa amarela da Cristolândia, e não teve como ela fugir, ela bateu de frente conosco, ela armada com uma pistola e nós armados com a palavra de Deus. E quando nos deparamos com aquela menina, com aquela moça, e perguntamos se poderíamos falar do amor de Deus para ela, a primeira coisa que ela nos disse foi: para mim não tem solução. E eu perguntei àquela menina, eu indaguei àquela menina, eu falei: por que você acha que para você não tem solução? E ela falou assim: porque eu sou uma assassina, para mim não há solução. Aí eu peguei e disse para ela assim: olha, a palavra de Deus, e eu vou te falar uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os pecados e para salvar também assassinas. E aquela menina começou a chorar ali, irmãos. E as meninas que estavam conosco abraçaram ela. E ela, dentro desse contexto de que conosco está o perdão, mas com o Senhor, o pecado, né, está conosco, mas o perdão está com o Senhor. Aquela menina, ela, diante da palavra de Deus ali, ela se derramou e ela conseguiu compreender que para ela existia o perdão de Deus. Se com ela estava o pecado, um ato que ela achava que para ela não tinha nenhuma solução, mas a palavra de Deus estava falando para ela que para ela tinha o perdão do Senhor. E avançando, amados, um pouco mais, notem dentro desse texto que não é qualquer tentativa da parte do salmista em tentar justificar os seus erros ou escapar pelos seus próprios méritos. Nós vemos que ele está com o coração totalmente aberto diante do Senhor. Lembrando, ele reconhece a sua condição, ele sabe a quem clamar. Ele sabe que se o Senhor olhasse os pecados, ninguém resistiria. Ele sabe que se com ele estava o pecado, com o Senhor estava o perdão. Ele não tinha qualquer tentativa de se justificar, amados, assim como Adão fez lá no comecinho de todas as coisas, nós sabemos, tentando se justificar, transferir a culpa. O salmista não, ele está aqui consciente de todas as coisas. Um texto para colaborar da mesma forma, Daniel, a oração de Daniel no capítulo 9, versículos 8 e 9, Daniel vai dizer assim: ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Da mesma forma, esta oração de Daniel está ao lado do pensamento do salmista. Ele não vê nenhum mérito nele, ele depende completamente da graça e da misericórdia de Deus. E completando o versículo 4, amados,
Ele vai dizer, mas o perdão está contigo, na parte 1, com um objetivo, olha só a segunda parte, para que sejas temido. O autor aqui, ele vai agora conciliar o perdão de Deus ao temor que lhe é devido. Ele vai conciliar agora aqui o temor do Senhor, ou o perdão com o temor que é devido a Deus. E guardem isso agora, amados, só teme ao Senhor devidamente quem o conhece e sabe o preço que foi pago pelos nossos pecados. Só consegue temer ao Senhor verdadeiramente quem reconhece o preço que foi pago naquela cruz, amados. E o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi o alto preço pago para que pudéssemos ser perdoados. E o salmista ele vai colocar, Senhor, olha, o perdão está com o Senhor, para que o Senhor seja temido. Através do perdão, eu reconheço, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor, é através do perdão, da remissão dos nossos pecados, que nós rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. E é isso que o salmista está colocando, amados. É isso que o salmista está colocando diante do Senhor. Quando nós avançamos um pouco mais, o versículo 5 e 6 agora, a expectativa confiante pelo perdão de Deus. É isso que nós vamos ver nesses dois versículos. A expectativa confiante pelo perdão de Deus. Olha só como ele começa o versículo 5. Espero no Senhor, a minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Se você olhar aí o versículo 5 e 6, ele vai repetir 5 vezes, espera, a palavra esperar. Ou na sua versão pode estar anseio também. E é muito interessante, porque a partir de agora a expectativa do salmista é por este perdão de Deus. Hoje, quando nós falamos em esperar, é uma loucura, né? Quando se fala em ter que esperar alguma coisa, principalmente com a tecnologia que nós temos, né? Com um teclado, com uma tecla, você já resolve várias coisas no próprio seu celular. E quando nós falamos em esperar hoje, é muito complicado. Poucos têm a paciência para esperar alguma coisa. Mas quando nós olhamos, amados, para o texto, nós vamos ver aqui que a ênfase não está em saber esperar. A ênfase aqui está em quem esperar. Isso é muito interessante. A ênfase não está em sabermos esperar as coisas, mas em quem esperamos. E o salmista, volto a ler o versículo 5, eu espero no Senhor, a minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Queridos, nós podemos ver, diante desse salmo, desse texto, que a espera está diretamente ligada à dependência. Se nós temos que esperar por alguém ou por alguma coisa, nós estamos na dependência de alguém ou de alguma coisa. Já perceberam isso? Você vai em algum lugar, você precisa esperar. Você está na dependência de quem vai te atender, de uma condução que você vai apanhar. E isso é muito interessante quando nós analisamos o texto nesse sentido. Volto a dizer, a ênfase não está em saber esperar, mas em quem se espera. Isso nós precisamos levar conosco esta noite. A espera está diretamente ligada à dependência. Quem espera está na dependência de alguém, como falei, ou de alguma coisa. E o salmista, amados, isso que é maravilhoso, ele não espera por ninguém menos do que pelo próprio Deus. O salmista não espera por ninguém menos do que pelo próprio Deus. Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem nós temos colocado a nossa esperança? 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 12, parte B, né? Eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O hino do cantor também, 477, né? Isso é maravilhoso, amado, isso é espera, é dependência. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele vai falar, eu sei em quem tenho crido, eu sei que em quem tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Em quem você tem esperado, meu amado irmão, meu querido amigo? Em quem realmente você tem esperado? Na hora H ali, na hora da decisão, em quem você tem esperado? E o salmista, ele é maravilhoso quando ele vai falar, eu espero no Senhor, a minha alma espera, em sua palavra eu espero. Isaías 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ah, queridos, há muita gente hoje que está exausta, está cansada, porque não tem esperado no Senhor. Então gera um cansaço, gera um estresse, porque não tem esperado no Senhor. Olha o que Isaías vai falar, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, quem não espera no Senhor não tem as suas forças renovadas. Olha só. E ele completa, né? Voam bem alto como as águias. Correm e não ficam o quê? Exaustos. Tem gente correndo para tudo quanto é lado. Tem gente correndo para um lado e para o outro. Não consegue descansar no Senhor. Não consegue. Andam e não se cansam. Ah, queridos, o salmista aqui, ele está agora convicto deste perdão do Senhor. Ele está aqui nessa expectativa grande, imensa, de que ele receberá o perdão de Deus. Em quem você tem esperado? Pense nisso. Pense nisso. Em quem nós temos esperado. Versículo 6, ele vai fechar então dizendo, espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. É muito interessante, amados, porque ele vai dar uma ênfase, ele repete aqui essa espera. Olha, eu espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, mais do que os guardas. Ele repete, dando uma ênfase nesse esperar. E é muito interessante que eu estava conversando com um irmão lá de Angra dos Reis. Ele é chefe da segurança, né, patrimonial. E diante desse texto, eu conversando com ele, eu falei assim, qual é a dificuldade, né, de ficar naquela... Talvez aqui tenha até algum irmão ou alguma irmã que tem essa função, né, brilhante. Eu falei, qual é a dificuldade de ficar? Porque eu queria entender isso que o salmista está colocando no texto, né? Eu espero mais do que os guardas pelo amanhecer. E ele me falou, olha, a questão de você trabalhar na segurança à noite, a questão de você trabalhar ali numa guarita à noite, é a incerteza da noite. Você não consegue ver pela noite. Então ele falou assim, quando o dia amanhece, é uma tranquilidade, porque o quê? A nossa visibilidade agora é maior. E aí nós conseguimos entender isso. O anseio do salmista, a espera dele era tão grande, a expectativa do salmista era tão grande, amados, que era pela luz. Era em ver realmente o agir de Deus na vida dele. Essa era a expectativa dele, de se completar ou de se confirmar o seu clamor, a sua súplica. Senhor, eu espero pelo Senhor, eu aguardo pelo Senhor, mais do que os guardas esperam pelo amanhecer. Há uma expectativa grande no coração deste salmista. John Owen, um teólogo
do século 17, até na questão da reforma, né? Ele vai dizer algo muito interessante. Como um enfermo que não se contenta com um remédio que vai aliviar temporariamente a sua dor, mas o enfermo espera pelo cirurgião que pode retirar a causa da sua dor. John Owen falando isso, lá no século 17. É muito interessante isso. Este era a expectativa do salmista. Esta era o anseio do salmista. John Owen falando, olha, mais do que um enfermo que se contenta com um remédio que vai aliviar a sua dor temporariamente, ele espera pelo cirurgião que pode retirar a causa da dor. O salmista ele estava esperando pelo Senhor, nessa expectativa de que o Senhor retirasse a dor do seu coração, a dor da sua alma. Querido, querida, essa noite, se você está vivendo essa situação de uma dor na alma, o Senhor pode curar a sua alma. O Senhor pode transformar o seu pranto em alegria. O Senhor pode tirar essa dor do seu coração. E quando avançamos agora para o versículo 7 e o versículo 8. Agora nós vamos ver aqui a certeza de misericórdia e redenção para todos os que creem. Agora não é mais uma expectativa. Agora é realmente uma certeza de misericórdia e de redenção para todos aqueles que creem. Olha o que o salmista vai dizer, versículo 7. Ó Israel, coloca esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. É muito interessante, amados, que o salmista, mesmo nas profundezas, parece que ele tem aqui as suas forças, ou demonstra pelo seu falar as suas forças renovadas, como lemos no texto de Isaías, capítulo 40. Com o seu coração agora confortado, ele vai se virar agora para todo o povo. É muito legal, é muito interessante isso. A ideia que nós temos quando ele declara isso, ó Israel, coloca a sua esperança, porque eu já coloquei a minha. Você já colocou a sua, meu irmão? Irmã, já colocou? Amém? É isso que ele consegue dizer aqui. Ele fala, olha Israel, coloca a sua esperança no Senhor, porque eu já coloquei a minha. Ele se vira agora para o povo. Ele vai falar agora com o povo, coloca a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Glórias ao nome do nosso Deus. É maravilhoso, amados, é maravilhoso. Ele vai falar, Israel, espera. Aquilo que ele havia experimentado na sua vida, agora ele está falando para o povo fazer isso, para o povo clamar, para o povo realmente confiar no Senhor, porque no Senhor há amor fiel, porque no Senhor há plena redenção, há plena salvação, queridos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus, amados. Nele há plena salvação, há amor fiel, há redenção, há perdão, há remissão para os pecados, independente daquilo que você cometeu. O Senhor está pronto a transformar, a fazer tudo novo, a trazer um renovo. Esse é o nosso Deus. Eu quero trazer pelo menos 3 aplicações para a nossa vida diária, diante desse texto desta noite. A primeira aplicação, tirada desse texto para nós: não há lugar tão profundo que você clame e não possa ser ouvido pelo Senhor. Guarde isso. Não há lugar tão profundo que você clame e não possa ser ouvido pelo Senhor. Muitas vezes, diante das nossas situações, da nossa dificuldade, do nosso pecado, da nossa queda, dos nossos erros, onde nós não conseguimos nem sequer abrir a boca para compartilhar com alguém. Mas diante desse texto nós aprendemos esta noite como uma aplicação para a nossa vida. Não há lugar tão profundo que você clame e o Senhor não te ouça.
E um texto para colaborar, Salmos 139, versículo 7 ao versículo 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Esse é o nosso Deus, amados. Então, diante das suas dificuldades, aonde você talvez não queira nem se abrir com ninguém, mas se abra com o Senhor, porque não há profundeza. A profundeza aqui significa a situação que você esteja vivendo, que você clame e o Senhor não possa ouvir o seu clamor. Aquela jovem lá naquela viela, ela falou para mim, não tem jeito, porque eu sou uma assassina. Essa era a realidade daquela menina. Mas o que foi falado para ela dentro da palavra de Deus, é que não havia nenhuma profundeza que ela não pudesse clamar ao Senhor e ser ouvida pelo Senhor. E ela clamou e o Senhor a ouviu. Uma segunda aplicação, partindo assim para o final. Não tente justificar o pecado ou o seu erro. O melhor a fazer é se arrepender e clamar no perdão do Senhor. É isso que o salmista fez. Foi isso que nós vimos aqui. Não houve nenhuma tentativa de justificação, mas houve sim um derramamento de coração, um derramamento de espírito, de vida, diante daquele, do único que pode resolver todas as coisas. Provérbios 28, 13, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona, as alcançará ou alcançará misericórdia do Senhor. Então nós aprendemos dentro desse texto, não tentarmos justificar os nossos erros, mas sim clamarmos ao Senhor e nos arrependermos dele. E uma terceira e última aplicação, aquele que espera no Senhor significa tranquilidade em oposição ao desespero da alma. Aquele que espera no Senhor significa ter a tranquilidade em oposição ao desespero da alma. Amados, quando esperamos no Senhor, é isso que acontece. Nós precisamos ficar tranquilos. Nós precisamos descansar no Senhor. E isso é o quê? Oposição ao desespero da alma. É muito interessante, vocês vão concordar comigo, porque nós falamos isso muitas vezes, principalmente numa situação de enfermidade, quando a pessoa está ali, numa situação difícil no hospital, aí alguém pergunta a notícia daquela pessoa, o que nós muitas vezes falamos? É só Deus. Não é isso que nós falamos? É só Deus, agora é só Deus. O médico falou que, é só Deus. Queridos, sempre foi só Deus. Amém? Sempre foi só o Senhor. Usando médicos, usando pessoas, usando medicamentos, ou usando a operação do milagre dele, que ele pode fazer todas as coisas, ou se cumprindo a palavra dele com a partida daquela pessoa, quando nós falamos de enfermidade, mas sempre foi só o Senhor, amados. Sempre foi só o Senhor. Por isso que esperar no Senhor significa tranquilidade em oposição a Deus, ao desespero da alma, ao desespero da alma. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que aquele que é justificado em Cristo Jesus tem paz com quem? Com Deus. E ter paz com Deus, amados, é tudo o que nós precisamos. O mundo pode desabar, a situação pode estar ruim, eu não sei, eu não conheço você. A situação pode ser terrível. Mas se você tem paz com Deus, você tem tudo. Amém, amado? Se nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas. E eu quero encerrar esta minha fala para nós estarmos orando. Esse clamor de uma alma batida, que espera confiadamente no socorro de Deus, amados, aponta para o único socorro da alma do ser humano, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Jesus Cristo é o socorro de Deus para nós.
Jesus Cristo é o socorro de Deus para a sua alma abatida. Jesus Cristo é o socorro de Deus para a sua vida eterna ao lado dele, porque a palavra também nos diz que nós, se esperarmos em Jesus apenas nesta vida, somos dignos de compaixão. É o Senhor, amados, esse é o socorro de Deus para a humanidade. Então, esses salmos nós aprendemos essas três coisas na aplicação das nossas vidas. Nós precisamos viver assim. Não há lugar tão profundo que você clame e não possa ser ouvido. Não tente justificar, ao invés de tentar se justificar, amados, realmente reconheça e clame ao Senhor o perdão. E a terceira, aquele que espera no Senhor, significa tranquilidade em oposição ao desespero. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós temos que estar preparados, né? Para quando nos perguntarem qual é a razão da sua esperança. E a razão da nossa esperança é Jesus. Amém? A razão da nossa esperança é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Deus querido, porque a Tua palavra é fiel, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque diante das nossas lutas e dificuldades, dos nossos erros, Pai, nós temos condições, Pai querido, garantidos pela Tua palavra, de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar, meu Deus. Muitas vezes estamos como salmistas, ó Deus, clamando de uma profundidade, ó Deus amado, de uma situação que nos colocamos ou nos colocaram, Pai, ao qual não vemos uma luz no fim do túnel, Pai. Mas nos ajude a olharmos para o Senhor, olharmos para o alto, estarmos sempre buscando no Senhor, Pai, porque é do Senhor que vem, ó Pai amado, a nossa salvação. O Senhor é a nossa esperança, Pai. O Senhor é o nosso Deus eterno. É no Senhor que nós confiamos. É no Senhor, ó Deus, que nós entregamos a nossa casa, a nossa família. É no Senhor, ó Deus, que as nossas vidas estão depositadas, Pai. Nós não confiamos em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, Pai. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, meu Deus. Ah, Senhor, nos ajude, Pai, diante de tantas lutas e dificuldades, Pai, saber que o Senhor tem um amor fiel para conosco. Senhor, que no Senhor há plena redenção, Pai amado, que no Senhor há perdão para os nossos pecados, para as nossas quedas. Deus, nos ajude, Senhor. Ah, Pai, enquanto a igreja está orando, eu não posso deixar de fazer um convite. Eu não sei se há alguém aqui que nesta noite deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se porventura você está afastado da igreja, do Senhor principalmente, e quer fazer esse retorno hoje, reconhecendo: Senhor, agora eu sei que o Senhor pode me perdoar, agora eu compreendo, Deus amado, que o Senhor é um Deus perdoador, Pai, e quer fazer esta decisão. Nós queremos orar com você. Se há alguém aqui esta noite, quero convidar você a se levantar, a vir aqui à frente, a pedir a ajuda de um irmão, de uma irmã que está ao seu lado. Se houver alguém, quero convidar você a vir aqui. Não estarei insistindo. Se não há, Senhor, obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra. Deus, nos ajude. Muito obrigado por esta igreja maravilhosa, Senhor. Maravilhosa porque o Teu Santo Espírito está aqui, Senhor. Maravilhosa porque a Tua presença é real aqui no meio desta igreja. Muito obrigado, Deus. Continue a abençoar o pastor Celso, a todos os pastores aqui, todo o corpo diaconal, toda a liderança, Deus. Muito obrigado, Deus querido, pela Tua igreja nesta localidade que tem sido relevante, ó Pai amado, nesse tempo. Muito obrigado, Deus. Nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, amados. Muito obrigado, queridos. Deus os abençoe. Que bênção aqui. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos estar orando.
Vamos estar orando pela vida da nossa querida Ana Paula. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus querido, pela vida da Ana Paula, Senhor. Só o Senhor conhece, ó Deus, o seu coração, as suas lutas e as suas dificuldades, Pai. Mas esta noite, Senhor, ela está firmando um compromisso com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus querido, porque a Tua palavra, ela é fiel, ela nunca volta vazia, Senhor. O homem, o homem, do modo geral, precisa tomar uma posição, Senhor, de viver ao lado do Senhor ou longe do Senhor. Por isso a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da Ana Paula. Abençoe a vida dela, a família dela, Deus. Continue a cuidar dela, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Devolvo a palavra à nossa querida irmã. Igreja, glória a Deus, né, pela vida do pastor Luiz Fernando. Foi uma bênção tê-lo conosco e esperamos que o Senhor retorne, né? E meu irmão e minha irmã, conforme solicitado pelo